Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, antes de iniciarmos esta aula da Escola Bíblica Dominical, eu quero aqui dizer que batemos aquela meta de 200 inscritos aqui no canal, tá? Então agora eu quero colocar uma outra meta, tá? Agora a meta é de 300 inscritos aqui no canal, ouvindo e compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que me ajudou aí compartilhando, você que curtiu, você que chegou, gostou e se inscreveu, meu muito obrigado, porque o nome do Senhor está sendo assim glorificado, tá bom? Hoje eu preparei aqui mais uma aula, mais um slide da Escola Bíblica Dominical e nós iremos entrar nessa lição de número 4, tá bom? Então, antes de iniciarmos esta aula, eu quero pedir que você já deixa aí o seu like, tá? Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário, tá bom? Lembrando, toda vez que você dá like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele compartilha assim com outras pessoas, tá bom? Ele divulga, tá? Ele entrega para outras pessoas. E você que já é inscrito no canal e não está recebendo os nossos vídeos, assina aí, ativa o sininho, tá? E coloque em todas, porque assim o YouTube te avisará quando eu postar um novo vídeo. Lembrando que toda semana nós temos vídeo aqui no canal. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, já estamos aqui na nossa lição de número 4, tá? Tendo essa por título Dons de Poder, do dia 25 de abril de 2021. Então vamos ler o texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha o interessante. O interessante é o que Paulo vem dizer aqui, ó, a respeito de palavras persuasivas. O que é uma pessoa persuasiva? O que é uma pessoa que tem uma palavra persuasiva? É uma pessoa que tem um poder de convencer a pessoa de que ela está certa de tal ato. Tá? Então, Paulo, ou de tal assunto. Então, Paulo, ele não tinha essa preocupação em mente, em querer convencer alguém pelo que ele estava falando. Ele se preocupou em convencer as pessoas pela demonstração do Espírito e de poder, para que a fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muitas pessoas hoje desistem da caminhada porque estão apoiadas na sabedoria do homem. Não estão estruturadas no poder de Deus, como Paulo disse. Mas nós entenderemos e compreenderemos que é bem melhor estarmos estruturados no poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, o 4 e o 9 e o 11. Tá? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e depois verso 9 e 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Observa que
tanto o dom de curar, quanto a operação de maravilha, quanto a profecia, Paulo deixa claro aqui que ele vem depois da fé, tá? Pelo mesmo Espírito é concedido a fé, tá? É concedido a fé e também o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, tudo isso por conta da fé. Se você não tiver fé, você não alcançará os dons de Deus e muito menos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos objetivos específicos são compreender, né, o que significa o dom da fé, analisar biblicamente os dons de curar e saber a respeito do dom de maravilhas, tá bom? Então vamos para a introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente cura. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder, tá? Eles tinham de sobra os dons de poder, tá? Essa palavra sobejar, ela significa ter em abundância, está sobrando, tá? Então, os primeiros cristãos, eles sobejavam os dons de poder. Tinha de sobra. Todo apóstolo, facilmente um cristão que acreditava em Deus, ele obtinha esse dom de poder, essas operações de maravilha por causa da fé. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Essa é uma pergunta que eu faço a você baseado também nessa revista. Se Jesus não mudou, se a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o porquê que não acontece as mesmas maravilhas, os mesmos sinais, por que não se vê as mesmas coisas nos dias atuais como antigamente? Por que você não vê o homem de Deus chegar, levanta e anda em nome de Jesus, e o homem levanta e anda? Por que você não vê mais pessoas expulsando demônios? Por que você não consegue mais contemplar aquelas maravilhas todas que os apóstolos, no nome de Jesus, faziam? Você não contempla mais, você não vê mais eles fazendo. O porquê? O porquê que as pessoas deixaram de lado os dons de poder? Tá? É o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 12. Estão se perdendo, grave isso, estão se perdendo com palavras persuasivas. Tá? Hoje nós vivemos em um século onde quem prega melhor é bom, quem prega com bastante eloquência, né, é o mais top, né? Quem tem uma boa oratória é o homem, é o top dos top, tá? Então nós vivemos uma época onde o povo frisa mais, dá mais ibope aos homens que mostram um certo conhecimento teológico. Tá? Conhecimento teológico é bom? Muito bom. Você nunca será enganado se você tiver um conhecimento teológico. E falando em conhecimento teológico, eu quero disponibilizar aí no link, tá? Para você, meu amigo, minha amiga, seguidores aqui do canal, a Faculdade Habitac, tá? Pastor Rivail. Se você deseja crescer na graça e no conhecimento, essa é a faculdade certa. Eu vou disponibilizar o link para você aí na descrição. Você entra lá, conhece. Se quiser, tem uma aula demonstrativa para você e o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso assunto. Muitas pessoas têm isso em mente, pensando que você obter só conhecimento vai adiantar, quando na verdade o conhecimento e a graça devem andar juntos. Mas a pergunta é, o
porquê que não acontecem milagres, né? O porquê que não acontece mais aquelas maravilhas que aconteciam. A resposta está no vídeo anterior, tá? Que eu vou disponibilizar também no card. Vai aparecer em algum lado aí o card para você assistir esse vídeo, onde eu falo a respeito da igreja de Corinto que tinha os dons, porém era uma igreja carnal, a igreja de Corinto, tá bom? Então hoje o povo está vivendo muito na carne, esquecendo do Espírito, a essência do Espírito de Deus. É por isso que não acontecem mais as manifestações sobrenaturais com frequência. Tá? Será por falta de conhecimento a respeito do assunto? Não sei, talvez. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Tá? Então, nesta lição nós estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Só por meio da oração você consegue receber o dom da fé. O dom de poder, melhor dizendo. O dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. O que significa fé? Conforme lemos lá na Epístola aos Hebreus, conhecida também como a Galeria dos Heróis da Fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, tá? E a prova das coisas que não se veem, tá? Isso... Nossa, passei ali, gente. Isso aqui é fé, ó. É muito ruim porque eu não tô usando mouse, então fica meio ruim para correr certinho aqui, ó. Então, isso aqui, eu tô fazendo questão de grifar para que você entenda que isso aqui é fé. A Bíblia, por si só, ela se explica. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e é a prova das coisas que se não veem, tá? A fé é eu estar com dificuldade, mas eu ter certeza de que eu vou passar por aquele momento e aquele momento vai ser para mim como um aprendizado. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre Deus e os homens, tá? E aqui eu deixo uma imagem para que você possa assimilar melhor a respeito da fé, da fé ser o firme fundamento das coisas que não se veem. Ó, acreditar que tudo tem solução não é otimismo, é fé. Isso é fé. É você pegar um problema impossível e você acreditar que tudo é possível, aquele que crê. 2. A fé como um dom. A fé como um dom, ela é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, tá? Isso, a saber, a fé salvífica, tá? Essa fé, ela é diferente da fé como um dom, tá bom? A fé salvífica é aquela fé que você tem e que te faz, né, aceitar a Cristo. Essa é a fé salvífica. Agora, a fé como um dom é aquela fé que faz operações, é aquela fé que Jesus disse que se você tiver um pouquinho, como do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas, tá bom? Romanos capítulo 10, verso 17. Você tem Bíblia? Pega a tua Bíblia aí, vamos ler Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então essa fé salvífica é aquela fé que vai fazer você ser convencido de que você está errado e que você precisa de Jesus. É essa fé
que você vai tomar posse ao ouvir a palavra, ao saber que Deus tem algo melhor para você, tem algo maior preparado para você, e você toma a sua iniciativa de levantar a mão e confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Vamos ler? Nos diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, tá? Então essa fé que você tem como um dom, ela é diferente da fé salvífica e também dessa fé que nós a conhecemos como fruto do Espírito Santo. A fé como um dom é algo sobrenatural, tá? Como diz aí o comentarista Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. É essa fé, o dom da fé, que vai fazer você operar grandes sinais e grandes maravilhas por toda a terra. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés viu, pela fé, o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Só ressaltando aqui para o nosso conhecimento que eles estavam na iminência, tá? O significado dessa palavra é ameaça, tá? Eles já estavam sobre a ameaça de ser destruídos por Faraó. É o que eu disse, você está num beco sem saída e nesse momento você usa o dom que você tem, que é a fé, e provoca milagres. Foi neste momento que Moisés se viu sem saída, se viu meio que sem saber o que fazer. Foi neste momento que Deus mostrou para ele o respeito e a autoridade que tem o dom da fé. Então nós devemos buscar de Deus esse dom, tá? A Bíblia diz: todo aquele que não tem, peça, porque Deus é bom e Ele é fiel para dar e fazer isso infinitamente mais além do que pedimos ou imaginamos. Tópico de número 2, dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Vamos observar algo? Que quem recebe esse dom de cura não se torna vamos dizer assim, um santo milagreiro, tá? Não se torna. É Deus quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Nós vemos vários exemplos, inclusive se você pegar a tua Bíblia para ler, para prestar atenção em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que muitas das vezes o apóstolo Paulo deixa pessoas enfermas, e Paulo tinha o dom de curar, ele tinha o dom da fé, tá? E por muitas das vezes ele deixa, como ele deixou um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, ele deixou enfermo em uma certa cidade, tá? Não significa que a pessoa tem o dom da cura e vai curar todo mundo quanto ele quer, não, é Deus quem cura através da sua bondade, tá? No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26, Salmos 103, 3. A cessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora
não tinha fé, mas agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Tá? Então vamos observar que hoje o motivo pelo qual as curas, os milagres, as manifestações sobrenaturais não acontecem é o fato de os ministros, tá? Isso me inclui também, não estarem pregando a palavra para o não crente. Tá? Porque se você observar, toda manifestação de poder só era confirmada depois da pregação aos não crentes, tá? Para confirmar assim a fé. Então você vai ver que hoje chegamos em um nível tão lamentável, num nível tão baixo, que hoje estamos pregando para os evangélicos. Hoje estamos evangelizando os evangélicos, quando na verdade deveríamos pregar ao não crente, aquele que não conhece a Deus, que não sabe quem é Deus, que não tem o conhecimento da bondade de Deus, não sabe o que Deus faz por ele ou o que Deus fez por ele, tá? É por isso, por esse motivo que não acontecem mais as chamadas manifestações poderosas do Espírito Santo. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado à humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal e corruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Isso significa que o nosso corpo ainda não foi redimido por Deus, tá? Você tem um dom da cura, glória a Deus. Mas você ter o dom da cura não significa que você não terá enfermidade. Porque o teu corpo, ele é corruptível. Ele ainda está sujeito a sofrer as benditas alterações, tá? Enquanto estamos aqui na Terra. Então, não é impossível você ficar doente, tá? É possível, sim, enquanto não acontecer a transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível, você estará sujeito a essas transformações, a essas doenças, a essas enfermidades. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus, tá? Pensa. Isso é só um detalhe. Eles pensam que pode superar a Deus, mas não pode. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Então engana-se o médico, o doutor, que pensa que ele está criando tal medicina, está criando tal medicamento por ele próprio. Não, é Deus que está concedendo sabedoria a ele, visando Deus o bem-estar de todos. Tá? Então é Deus que dá sabedoria aos homens. Se não for Deus, não será ninguém. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. E quando eu falo de dom de cura, eu me lembro lá de Atos 3, o verso 6, quando Pedro estava indo em direção ao templo e ele viu um homem mendigando à beira do caminho, um homem pedindo esmola, e a Bíblia diz que Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, é o que você me pede, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro tinha o dom da cura. Pedro tinha a fé de que aquele homem seria curado. E ele está dizendo: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta
e anda. Irmão, que coisa gloriosa! Hã? Que coisa poderosa! Eu não tenho ouro nem o que você está me pedindo, eu não tenho. Mas eu tenho algo que você não me pediu, mas que você vai gostar muito. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que coisa gloriosa! Ter o dom da cura é algo sem explicação, é algo sobrenatural, que você, meu irmão, que assiste essa aula e que vê esse vídeo, tá? Peça a Deus aí agora no seu quarto, no seu sofá, no trabalho, onde você esteja. Peça agora, Senhor, me dê o dom da fé, tá? O dom de realizar maravilhas para que o teu nome seja glorificado. Feito isso, vamos pular para o tópico 3, que tem o dom de operação de maravilha, lá de 1 Coríntios 12, 10. E aqui eu coloquei essa imagem aqui da multiplicação dos peixes, né, dos pães e dos peixes, né, que Jesus realizou. O que é uma obra de maravilha? Tá? É realizar coisas extraordinárias, tá? O dom de operação de maravilhas é realizar obras extraordinárias, aquilo que está além da física, além da ciência, além do que o homem pode imaginar, está além. Isso é chamado de dom de maravilha. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Jesus está aqui, dando um ensinamento. Chega um momento em que falta a comida, o povo está com sede. Ele pergunta para os discípulos se os discípulos têm alguma coisa, os discípulos falam que não tem, mas no meio daquela multidão tinha um menino, e esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes, levanta para o céu, dá graças a Deus, e quando ele baixa, os cestos estão lotados de pães e de peixe. Irmão, ele alterou a ordem natural das coisas. Só tinham 2 peixes, 5 pães, e ele multiplicou. A multiplicação foi tanta que sobrou. Tá? Então isso é o dom de operação de maravilhas. É você alterar. Num exemplo, outro exemplo é quando Jesus transforma água em vinho. Ele alterou as coisas que eram naturais. Ele modificou. Tá? Ele fez uma mudança, certo? Ali um exemplo também de operação de maravilhas, no Novo Testamento, nós podemos colocar Paulo, quando ele está pregando e aquele jovem cai, Eutico, se eu não me engano, né? Cai da janela e o povo tem como morto. Paulo chega, põe a mão sobre o peito dele e diz assim: o menino está bem. E logo o menino levanta. Aquilo ali foi uma operação de milagres, porque quem caindo de uma janela sobrevive, tá? Então foi uma operação de milagres, assim eu creio. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Mateus 8, 23 ao 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. João 1, 3. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilha do ministério de Jesus, como a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, João 11, do 1 ao 45, nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou, o Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e com graça. Então, querido, peça poder a Deus, peça o dom da fé, tá? Peça o dom, vou repetir, peça o dom da fé, porque o dom da fé é que vai fazer você operar todas essas maravilhas no nome de Jesus. Distorções no uso dos dons de cura e de operações de maravilha.
O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. 5,16. E independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16,18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Tá? Então, o dever que você tem, mesmo não tendo dom, é orar, pedindo para que Deus cure, tá? Desejando que Deus cure, não determinando, como nós vemos aqui, ó. Tem pessoas que vão orar, né? Eu determino, eu decreto que você saia. Não, a gente não tem poder para fazer nada. Nós não temos poder para determinar nada sobre a vida de ninguém, decretar nada sobre a vida de ninguém e muito menos exigir alguma coisa de Deus, tá? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo da igreja, principalmente se o enfermo for curado. E é isso que está acontecendo nos dias atuais, tá? Põe a mão sobre a pessoa, ela é curada e logo que se vê é a idolatria de certas pessoas para com essa a qual foi posta aí a mão e recebeu a cura. Os primeiros a idolatrar essa pessoa são os que receberam a cura. Esses são os primeiros que irão idolatrar essa pessoa que orou. Nem podemos imaginar que por que aconteceu o milagre aquela vez. Sempre haverá outros milagres. Isso nós não podemos fazer nunca. Não é porque aconteceu um milagre aqui hoje que vai vir outra pessoa, eu vou orar e vai acontecer. Nem sempre é assim. Às vezes a vontade de Deus não é essa, tá? Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Tem igrejas que até determinam, né? O dia da cura, o dia da libertação, o dia em que você vai ser liberto do mal. Não. É um culto de adoração a Deus. Se Deus quiser te curar, vai ser aquele dia para você de cura. Se Deus quiser te libertar, aquele dia vai ser o dia de libertação para você. Mas determinar, jamais. Maravilha? Conclusão. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros. E aqui eu não preciso falar mais nada, né? E enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Tá? Então, tem muitas igrejas aí que usam, né, desses métodos, desse meio, para enriquecer. E são muitas que já estão ricas com esse método. Para refletir a respeito de dons de poder, responda. Isso é o que eu estou fazendo nessas lições da Escola Bíblica Dominical. Tá? Eu estou trazendo aí de forma rápida as lições, tá? De forma bem rápida, para não ficar muito longo, mais do que já fica os vídeos. Tá? E no final eu trago aí as perguntas. Tá? Então, assim,
os irmãos respondam. Deixa eu ver se os irmãos entenderam, se eu estou explicando bem como que está a situação aí, tá bom? Pergunta de número 1. Defina a fé segundo Hebreus 11:1. O que é fé? Tá? Pergunta de número 2. O que é o dom da fé? Pergunta de número 3. O que são dons de curar? 4. O que fez o dom de maravilha? O que faz, melhor, o dom de maravilhas? E 5. Cite 3 exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Então você responde aí essas perguntas e que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Você, se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e que Ele te guarde hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Até a próxima.